Café mais Palavra com Ítalo Corsini. Hoje a nossa reflexão vai falar um pouquinho sobre conselhos. Há muitas pessoas que seguem literalmente aquele ditado que diz: se conselho fosse bom, não se dava, mas se vendia. Porém, há momentos em que nós necessitamos de um conselho. São aqueles momentos de indecisões, de desespero, momentos em que precisamos de uma direção. Os conselhos, na verdade, nos trazem uma ajuda, uma ideia, um parecer, uma direção a ser seguida. Lá em Provérbios vai dizer assim: o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Mas nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, na verdade, pois há bons e maus conselhos. Isso vai depender muito daquele a quem você pede ou recebe conselhos. Você tem que se perguntar: quais os fundamentos que este conselheiro, esta conselheira tem para você? Quais as bases que alicerçam a vida dele ou a vida dela? Qual o nível de experiência ou de sabedoria? Por quais situações parecidas ele ou ela já passaram? Eles têm autoridade espiritual para te aconselhar? Lá no Salmo de número 1, nós temos uma boa orientação sobre esse assunto. Pois diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo aquilo que é sagrado. Entenda que há bons e maus conselhos. A minha pergunta é: qual você vai seguir? Há uma passagem na Bíblia que vai falar sobre um homem chamado Roboão. Este homem era filho de Salomão, o rei Salomão, que assumiu o trono deixado pelo seu pai. Em determinado momento, ele foi pedir conselhos aos anciões sobre como deveria agir na sua nova gestão. Os anciões, então, o aconselharam a agir com cuidado, que não fosse cruel com o povo. Ao contrário, que Roboão fosse benigno, servo do povo, pois agindo assim o povo sempre estaria ao seu lado. Mas Roboão rejeitou este conselho dos anciões, das autoridades de Israel, e foi em busca de conselho dos jovens amigos dele, que cresceram com ele e que o serviam. Nem sempre nós gostamos dos conselhos dos mais experientes, dos mais sábios, e temos sempre a tendência de rejeitar estes conselhos. Eu, por exemplo, já fui jovem, tenho filhos jovens, e nem sempre eles gostam dos conselhos que eu e a minha esposa damos a eles. Mas, na verdade, os anciões, principalmente aqueles que servem ao Senhor há muito tempo, têm sempre uma palavra de sabedoria para nos dar. Roboão, então, recusou os conselhos dos anciões e correu para os mais jovens. O conselho destes jovens foi justamente o oposto. E Roboão seguiu os conselhos desses seus amigos. As consequências foram desastrosas para Israel. O reino se dividiu e o povo se rebelou. E pior, Israel sofre essas consequências até os dias de hoje. Tudo por causa de um mau conselho. Veja o que o mau conselho é capaz de fazer. Pode destruir uma família inteira, uma vida inteira e ter consequências desastrosas. O Salmo 1 continua dizendo: feliz é o homem que a sua alegria, ou seja, a sua satisfação, está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Portanto, saiba que você em algum momento da sua vida precisará de um conselho sábio, maduro, que trará direção. Isso não é ruim, todos nós precisamos ou vamos precisar ser orientados em algum momento da nossa vida. Porém, tome cuidado com quem você se aconselha. De onde vem esse conselho? O melhor conselheiro é aquele que tem os seus alicerces fundamentados na palavra de Deus, pois os seus conselhos serão frutos da boca
de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo Café Mais Palavra. Inscreva-se nas nossas redes sociais e comece bem o seu dia. Café Mais Palavra com Ítalo Corsini.